Vamos iniciar nossa reunião cantando uma canção inspirada no Salmo da Escritura, uma velha canção. Que fala sobre a misericórdia divina. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua para sempre. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Novamente no início, para quem não conhecia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Dei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Uma outra canção que também é um trecho da Escritura, mas dessa vez do Novo Testamento, uma canção de esperança que está presente num livro escrito em tempos de muita perseguição e desesperança. Aquela canção inspirada no livro do Apocalipse, que diz: ao que está sentado no trono
louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Me faz lembrar a passagem bíblica que nos exorta a cantarmos salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós cantamos esse cântico espiritual, cantamos um salmo, convidados a cantarmos juntos um hino. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder, aos seus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e vales, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem por este louvor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Não sei se eu cantei a versão que todo mundo conhece, mas tudo bem. Cada um cantou na sua, tá tudo certo. Eu queria encerrar esse tempo cantando uma canção que eu escrevi tempos atrás falando sobre a paz. Infinita paz, misteriosa paz, vem assim sobre nós, tão serena e audaz.
teu poderoso amor, maravilhoso amor é maior do que a dor, do que o mal e o temor, que nos anime esse amor tão profundo e tão leal, e nos dê o favor de perceber seu sinal quando o dia anunciar só um raio de sol, e a paz que vai além de tudo que é pensar, firmar a nossa fé, nosso frágil coração, tão dado a vacilar, guardará o seu infinita paz, misteriosa paz, vem assim sobre nós, tão serena e audaz. Infinita paz, misteriosa paz, vem assim sobre nós, tão serena e audaz. Antes de passarmos para a nossa devocional com o reverendo Gerson, justificar algumas ausências e alguns pedidos de oração, e termos também um momento de oração entre nós por alguns pedidos que nós mencionaremos, né? Orando pelo professor Henrique, é isso? Professor Henrique, da engenharia, está bem enfermo, e orar por ele, pela família, né, que Deus esteja confortando, sustentando, dirigindo, né, nesses momentos difíceis pelo qual a família tem passado. Justificando também a ausência do Bill, ele estaria aqui conosco, mas uma demanda de serviço o impediu de que estivesse. Também o professor Christian ficou no meio do caminho, mas não no meio do caminho por ter abandonado andar conosco, né? O carro deixou na mão, então acabou não chegando. E também orar para que o Senhor esteja renovando as nossas forças. Nós já estamos aí passando da metade do semestre, o cansaço já começa a bater não somente no corpo, mas na própria afeição. A gente olha para alguns colegas e já percebe que está cansado. A gente se olha no espelho e fala, estou cansado. Então que o Senhor esteja renovando as nossas forças para chegarmos até o final da jornada, não só por nós, mas por todos os nossos colegas que aqui não estão. E também um pedido específico que eu gostaria de fazer a todos aqueles que convivem no meio presbiteriano, sabe que ao meio do ano nós teremos a reunião mais importante da Igreja Presbiteriana, que é o Supremo Concílio, que ocorre de 4 em 4 anos, onde todas as direções das diversas autarquias da igreja, hospital, escolas, universidades, associações, são preenchidas, né, e são muitas decisões importantes. Então, que Deus esteja dando sabedoria, direção, discernimento, porque sabemos que são decisões que afetam a todos nós que, de algum modo, está ligado à igreja presbiteriana. Então, vamos ter alguns instantes, silenciosamente, de oração, e depois eu quero convidar 2 irmãos, voluntariamente. Quero convidar um irmão e uma irmã que estejam nos dirigindo em oração voluntariamente neste momento, lembrando desses pedidos e, porventura, algum outro que venha à mente do irmão.
chamar o reverendo Gerson aqui à frente, ele que irá nos conduzir neste momento devocional. Enquanto ele vem aqui à frente, também vamos aproveitar, fazer mais uma oração, pedindo que o Senhor esteja abençoando este momento, que as palavras que forem aqui pronunciadas sejam palavras de graça, fiéis à palavra, e que os nossos corações, ouvidos estejam atentos e abertos à palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o sustentador, doador, provedor da nossa vida, é aquele que nos conduz conforme o teu querer, para a honra do teu nome, nos dirigindo, disciplinando, confortando e exortando, ó Pai. E é isto que nós te rogamos neste momento, que a tua palavra, lida e exposta pelo teu servo, possa ser, ó Pai, banhada com graça, fidelidade, que seja, ó Pai, direcionada pelo teu Santo Espírito às necessidades da nossa vida, do nosso coração. Que não somente a ouçamos, mas também que a pratiquemos no nosso dia a dia. E que o nosso viver, ó Pai, nesta casa, nessa instituição, fale, ó Pai, autossuficiente para que o bom perfume de Cristo possa ser visto na nossa vida, seja com os colegas, alunos, onde quer que estejamos. Oramos assim, suplicando o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, seja pensamentos, palavras, atitudes, aquilo que fizermos, que não esteja de acordo com a honra do teu nome, com a tua palavra. Que o Senhor nos purifique de toda iniquidade, de toda injustiça, para que te sirvamos melhor e para que o teu nome seja honrado e glorificado. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. O Sérgio fez questão de deixar mais alto só para mostrar a minha insuficiência na estatura, né? Somos amigos, gente. Meus amados irmãos, eu gostaria, neste momento, inicialmente, de agradecer a oportunidade. O reverendo Gildásio me convidou. Eu aceitei, aí nós tivemos uma dificuldade de datas, ele prontamente resolveu isso. É uma alegria para mim poder estar aqui com vocês, nesse momento de meditação da palavra. E eu gostaria de fazer isso lendo 2 versículos somente, tá? Eu vou ler o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo registrado por João, no capítulo 11, versículos 25 e 26. 2 versículos que servirão de base para uma pequena reflexão que envolve o capítulo 11 e parte do capítulo 12. Nos diz assim esses 2 versículos: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Vamos curvar as nossas cabeças. Deus bendito, Deus amado, tua palavra foi lida. O Senhor, ó Deus, é aquele que edifica o teu povo. O Senhor é aquele que abre os corações. Por isso, neste momento, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor traga edificação às nossas vidas, que a reverência e a piedade, que a submissão, que os nossos corações, as nossas atenções estejam voltadas para aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, as pessoas, de maneira equivocada, acreditam que a Páscoa é celebrada num determinado dia e ela se encerra naquele dia, né? Na verdade, nós estamos no período pascal. A Páscoa, portanto, é um período longo, de 50 dias. O texto que nós lemos fala de ressurreição. E alguns poderiam imaginar que essa temática seria, então, a temática da nossa exposição aqui. Mas não é exatamente isso, ou é quase isso. Na verdade, eu pretendo falar um pouco da ressurreição, mas por um outro viés.
por uma outra perspectiva. O mês de maio, geralmente na Igreja Presbiteriana, é um mês destinado a reflexões sobre família. E nós estamos nos aproximando do mês de maio. E o que nós observamos aqui é exatamente uma família passando por uma dor terrível. Uma família vivendo a experiência da finitude, vivendo a experiência da morte, vivendo a dor de perder um ente querido. Quantos de nós já passamos por situações parecidas? Eu gostaria exatamente de pensar um pouco, nessa tarde com vocês, a respeito do seguinte tema: uma família vivendo entre o desespero e o júbilo. Quais são as lições que nós podemos aprender com essa família sofrida, essa família que faz parte de um círculo bem próximo de Jesus? Uma família que se sente condoída com essa despedida, com esse afastamento de um ente querido. Eu gostaria de pensar algumas coisas com vocês a respeito, então, dessa família que vive essa tensão, entre esse desespero de perder alguém e o júbilo de recuperar essa pessoa, a alegria de recuperar essa pessoa. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é que as notícias ruins sempre chegam. Elas sempre vêm. E isso é um paradoxo, porque nós aprendemos, por exemplo, que evangelho é boa nova. E a boa nova, tenho cá comigo, cá com os meus botões, que a boa nova, que é exatamente a libertação do pecado, esse evangelium, esse evangelho nos é dado para que a gente possa suportar as más notícias ao longo da vida. Porque as más notícias chegam o tempo todo, o tempo inteiro. E essa má notícia começa dentro de casa, às vezes. É o caso desse círculo familiar de Maria, Marta e Lázaro. Imaginem a situação. Você, de repente, tem um irmão querido, ele começa com uma febre, ele vai piorando, piorando, até que vem a óbito. É uma situação de dor que machuca. E essa notícia vai consumindo a gente. Cada dia que a gente chega, a gente pergunta: e aí, melhorou? Não estou bem, não estou legal. Olha, fiz um exame e o resultado não foi nada bom. As notícias ruins sempre chegam. As notícias ruins nos assolam o tempo inteiro. Mas é interessante também observar como essas notícias, às vezes, vão nos consumindo aos poucos, por causa da dor dessas pessoas e também da nossa impotência, porque a gente não pode fazer absolutamente nada. Eu me lembro, em 1996, eu fazia o primeiro ano no seminário em Campinas, e eu tive uma experiência que foi um verdadeiro alumbramento para mim, uma experiência muito marcante. Enquanto alguns seminaristas chegavam às segundas-feiras vindos dos campos na região, contando as suas glórias, porque tinham pregado, tinham dado aula em escola dominical, estavam fazendo sucesso na mocidade, eu estava vivendo uma experiência trágica. Eu fui colocado como seminarista numa congregação, numa área periférica em Campinas, na região do Matão, não sei quantas pessoas conhecem lá. E comecei a trabalhar naquele local, sendo o pastor daquelas pessoas. Eu tinha 20 e poucos anos. E aí, nesse trabalho, eu conheci uma garotinha de 8 anos, Andréia. E a Andréia tinha sido transplantada 2 anos antes. O
pai havia doado um rim para ela. E tudo estava bem, até o meio de 96. De repente, começaram a chegar as notícias ruins. E essa menina, num prazo de 2 meses, num prazo, curto, relativamente curto, num sofrimento tremendo da família e de toda a igreja, essa menina veio a óbito. E a coisa que mais me chocou foi quando a mãe dela subiu uma rua de terra. Imaginem uma situação de um bairro periférico, onde você não tem esgoto, onde você não tem nenhum tipo de infraestrutura. Essa mãe subindo de chinelo havaianas, perdeu o chinelo pelo caminho, chegou no portão da minha casa e gritou: Gerson, ressuscita minha filha. E eu me senti um nada. E eu me senti o sujeito mais limitado do mundo. Eu não sabia o que eu fazia, eu abracei aquela mulher, eu procurei sofrer a dor dela, enquanto os meus amigos faziam sucesso. Eu vivi uma experiência de dor, que, aliás, acompanhou meu ministério desde então. E é muito interessante que a coisa mais trágica na vida de um pastor, o pastor enterra muita gente, mas enterrar criança é uma coisa que dói na alma, dói de maneira profunda. A gente fica, de fato, arrebentado. E aquilo era só o começo. Depois vieram outras histórias com situações muito parecidas. As notícias ruins sempre chegam. Mas, graças a Deus, que existe uma possibilidade de mudança. O segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês é que o socorro de Deus vem sempre na hora exata. As notícias ruins chegam, de fato, mas o socorro de Deus vem segundo a sua vontade no momento que Ele quer. Se vocês olharem para o texto, capítulo 11 de João, vocês vão perceber que essa família, esse núcleo familiar, Maria, Marta e Lázaro, vivem num determinado povoado e, de repente, o irmão morre. Jesus é avisado, mas Jesus retarda a sua ida. Há um paradoxo temporal. Jesus poderia ter ido imediatamente, mas não foi. Ele esperou um tempo. E, de repente, quando ele vai, as duas irmãs, se vocês olharem para o texto, versículo de número 21, por exemplo, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. O versículo de número 32 diz que a outra irmã, Maria, chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Portanto, há um paradoxo de tempo aqui. Por que Jesus retarda a sua ida? E às vezes nós ficamos exatamente numa situação assim, nós somos finitos. Quando as notícias ruins invadem as nossas vidas, a gente fica escravo do tempo. E a gente acha que Deus está demorando. A gente acha que, de repente, Deus poderia ter feito diferente. Mas não é assim. Não é assim que funciona. E não é assim que funciona porque o Cronos de Deus, ou melhor, o Kairos de Deus, envolve o teu Cronos. O tempo exato de Deus é dele, só dele. Ninguém forçou Jesus a ir cumprir uma agenda
segundo o tempo dos homens. Jesus foi no tempo exato para manifestar a glória de Deus através daquele ato miraculoso que foi a ressurreição de Lázaro. Portanto, meus amados, as notícias ruins chegam, mas a providência chega também, e chega na hora certa. Chega na hora certa. Eu não sei exatamente o que você está passando na sua casa, quais são os dilemas da sua família. Eu sei que todos nós recebemos notícias ruins, mas tenham bom ânimo. O nosso Deus não se atrasa. Amém? Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que, graças a Jesus, nós podemos, de fato, celebrar a vida. Se vocês olharem depois da ressurreição de Lázaro, eu não vou tocar nesse assunto, mas eu gostaria de dar um destaque especial para o capítulo 12, para o Lázaro já ressuscitado. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Algumas versões trazem banquete. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quando as notícias ruins nos invadem, e Deus vem com a sua providência na hora certa, no momento exato, no momento da aflição, da dificuldade, o momento seguinte a tudo isso, depois da chegada do ato miraculoso de Deus, é exatamente o momento de celebrar a vida. 2 coisas me chamam a atenção aqui. A primeira delas é a ideia de ceia, de banquete, de festa. Eles estão reunidos ali para comemorar aquele grande ato que foi a ressurreição de Lázaro. A igreja precisa ser alegre, porque Deus o tempo todo manifesta o seu kairós. E quando a comunidade do povo de Deus se reúne, essa comunidade precisa entender que isso só foi possível porque o kairós de Deus invadiu o cronos humano o tempo inteiro. Nós não estamos reunidos aqui por acaso. Não há acasos nas nossas vidas. E, portanto, celebramos, fazemos festa, nos alegramos, mas me chama também a atenção a atitude desta mulher corajosa, Maria. Aliás, se vocês perceberem pelo texto, o autor, João, dá um spoiler, né? No capítulo 11, ele adianta o fato. Vejam só. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Ou seja, a notícia é tão boa que ele deu um spoiler. Ele adiantou o episódio falando disso no capítulo 11, mas historicamente só aconteceu no 12. Né? E, portanto, esta mulher representa exatamente essa adoração, uma adoração humilde, de alguém que não está preocupada com o valor econômico das coisas, mas ela oferece o melhor dela para Jesus. Outro elemento fundamental é que o que Jesus faz para essa família deixa uma marca tão grande que esta família se rende completamente. Essa família se entrega, celebra, faz festa, adora, mostra que de fato tem vínculos com Jesus Cristo. E é interessante que alguns autores, Oscar Cullmann, por exemplo, fala disso, né? Oscar Cullmann diz que o discípulo amado é Lázaro. Porque em 2 momentos do capítulo 11, se diz que Jesus o amava. Aquele
a quem você amava, morreu. Quando Jesus chega e vê, Jesus chora. E as pessoas dizem, olha, vejam quanto ele amava Lázaro. Então, portanto, segundo Oscar Cumann, lá no capítulo 21, quando aparece o discípulo amado, para ele é Lázaro. Eu não sei se eu compartilho dessa ideia, eu só estou comentando, mas chama muito a atenção essa relação profunda de Jesus com essa família. Eu sei que, na verdade, Jesus pode ser esse amigo muito próximo da minha família e da sua família. Porque só um amigo próximo como Jesus pode, de fato, nos fortalecer nos momentos das notícias ruins, que elas virão. Mas o amigo próximo vai sempre ser providente. Na hora certa ele vai agir. E depois, eu e você, somos chamados a fazer festa e a adorar esse Deus presente em nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, Deus amado, louvado seja o teu nome. Tu és grande, tu és Deus, tu és Senhor, tu és aquele que tem controlado as nossas vidas e nós vivemos na tua dependência. Deus, são muitos os momentos em que Satanás tenta assaltar, ó Deus, os nossos corações. São notícias terríveis, são situações de enfermidade, situações, ó Deus, de projetos que não foram adiante. Mas nós queremos dizer, ó Pai, que nós estamos na tua dependência. Queremos dizer que somos completamente dependentes da tua providência. Age conforme o teu querer, ó Pai. No tempo que o Senhor achar que deve agir. Não é a nossa insistência que promove a tua ação, mas é a nossa conformidade à tua vontade, que é exigida de nós. Deus, trabalhe em cada um de nós. Abençoa esta instituição. Abençoe também os nossos familiares, ó Deus. Nós possamos retornar para as nossas casas daqui a pouco e reencontrá-los com uma alegria de fato efetiva, efusiva, uma alegria de quem faz festa e adora, porque tem um amigo íntimo que está presente no seio da família. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, agradecemos ao reverendo Gerson pela exposição tão confortadora o nosso coração. Agora nós vamos ouvir a palestra que o Dr. Davi, que já está ali, vai nos trazer. E temos alguém aqui de primeira vez em nosso grupo? Não. Obrigado. Primeira vez no grupo? Temos professora Andréia. Então, a professora Andréia é a primeira vez hoje em nosso encontro. Também o professor Rinaldo, primeira vez hoje. Então, sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos mesmo. Doutor Davi, uma alegria poder receber o nosso chanceler, que nosso coração esteja aí pronto para podermos aprender mais um pouco nessa tarde. Pensando nos temas que a gente vai lidando, me ocorreu que seria bacana fazer alguma coisa mais assim, ligado ao nosso contexto específico de Brasil. Esse sempre foi para mim um tema curioso e um tema de interesse pessoal, daqueles interesses acessórios, não é o cerne do meu trabalho acadêmico, mas na primeira vez que eu fiz uma disciplina sobre estudos brasileiros, não foi no Brasil, foi fora. Quando eu comecei meu curso lá nos Estados Unidos, tinha uma disciplina que era América Latina e Brasil. E sem revelar demais aí, mas também não estou sozinho, tem outros aí que nem o Johnny, que tem até um aninho a mais que eu. Ainda era ditadura, né? Então, estudos brasileiros é uma coisa curiosa. Mas aí eu me lembro que o primeiro curso realmente interessante,
que eu fiz em termos de história das ideias, era um curso da História da Ideia de Brasil. Muito bacana, com um professor espetacular, foi na UNB durante um tempo que eu passei em Brasília para ver se retornaria para o Brasil ou não, e acabei não ficando, mas deixei raízes porque conheci a Adriana naquela época e, eventualmente, mesmo tendo ficado o resto da minha vida lá até vir para o Mackenzie, ficado nos Estados Unidos, ela foi lá para casar comigo. Mas eu lembro que o que eu gostei daquela disciplina, e eu reproduzo isso uma vez a cada 3 anos no Jumper, a gente tem uma matéria no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação para os pastores que estão estudando teologia filosófica, no qual eu pego aqueles autores favoritos meus que discutem o conceito, a história da ideia de Brasil. Então a gente vai para Capistrano de Abreu, Silvio Romero, pega toda essa turma, e o Buarque, é claro, e a gente vai ler, e Graça Aranha, que é o meu favorito. Tá? A Metafísica Brasileira do Graça Aranha, para mim, é a maior provocação que tem sobre o conceito. E a gente basicamente lê os textos antes, como é no curso de mestrado, mas é uma matéria avançada, então só tem aluno de mestrado e doutorado, lê tudo antes, chega na sala de aula com tudo lido, e a gente vai ler textos específicos selecionados em sala de aula e glossar a respeito. E a nota é dada todinha pela discussão que é feita a respeito. Então, isso me encanta. Estou falando isso para deixar claro para vocês que é uma coisa de encantamento. Mas aí, nessa ideia de tentar entender grande parte da nossa cultura, entender que isso daqui é o chamado, é onde Deus nos colocou, e que eu vou entender cultura aonde? Onde é que eu entendo uma cultura? Onde é que eu aprendo? Toda cultura tem portadores, tem formadores, tem tudo isso daí. E eu aprendo a compreender uma cultura não numa experiência analítica, mas sim numa experiência que tem assim, um alto grau de organicidade. Envolve desde as artes, especialmente a literatura sempre acaba sendo um reflexo muito bacana, porque na literatura você está refletindo a respeito de você mesmo. Eu não sei se você sabe, mas é uma máxima completamente cristã dizer que toda vez que você está falando, discutindo com alguém as ideias, debatendo as ideias, ou falando de alguém, você está fazendo uma hermenêutica do outro, ao mesmo tempo que uma exegese de si mesmo. Diz muito mais a respeito da gente mesmo, como a gente analisa e tudo. E aí o que acontece é que você olha para esses aspectos que são formativos e para aqueles aspectos que são os portadores. E dá para entender muito dos desafios que nós enfrentamos hoje. Não tem explicação simples. Tipo, por exemplo, o problema brasileiro está na sua origem. Como que é? 3 povos. Vamos lá, algumas pessoas discutindo a ideia de Brasil iam discutir que os problemas brasileiros têm a ver com a formação das raças. Outros vão discutir que tinha a ver com o nosso contexto de clima e geografia. Outros vão afirmar que a ideia de Brasil é desenvolvida à luz de alguns hábitos. Então, por exemplo, a chave para entender o Brasil moderno é o patrimonialismo que nós herdamos dos lusitanos. Esse patrimonialismo que fazia ficar difícil distinguir a coisa pública da coisa pessoal, e é por isso que a gente usa a caneta do Mackenzie como se fosse nossa, chega nesse nível, tá no sangue. Mas eu não acho que nenhuma dessas explicações funciona. Eu quero uma explicação transcendente que me deixe identificar o que é. E, na verdade, eu acho muito bacana o hobby de tentar entender a ideia de Brasil, porque aquilo que eu entendo eu posso interagir, posso criticar, posso apreciar, mas mais importante, eu acho interessante entender o que significa vivenciar a vida do reino para um cristão no Brasil. O que significa ser cristão em terras brasílias. E um dos temas, aí você tem vários centros temáticos que permitem esse trabalho de análise, e um dos que para mim sempre foi marcante é o nosso sincretismo essencial. Herança da forma de absorção
da cristandade medieval, como é que a cristandade medieval lidava com o absorver de novas culturas, e era sempre o processo de, ao invés da confrontação, você absorvia a nova cultura, fazendo uma síntese desta cultura com os elementos que você quer preservar na sua. Então, fulana é fulana, fulano é fulano. Você pega lá uma deidade celta e você diz, é o santo fulano. E você absorve assim, todo mundo fala. E eu já contei para vocês a história do Salomão, do velho Salomão, quando ele mudou para uma cidade no centro-oeste americano totalmente católica, né? Já contei? O velho Salomão era judeu. E ele mudou para uma cidade no centro-oeste americano que era uma cidade totalmente católica. Por alguma razão, ele botou na cabeça que ele ia abrir um açougue kosher e que ele ia ganhar dinheiro. E depois de 3 meses, nada dava certo, ele não vendia nada, ele foi conversar com o padre e ele disse, padre, eu estou preocupado, não consigo vender. Ninguém vai no meu açougue, ninguém compra carne, não compra peixe, não compra nada. Eu tenho tudo lá, aves, carne, peixe, ninguém compra. O que é? O padre falou, Abraão, é o seguinte, você é judeu. E essa é uma cidade que tem protestantes e católicos. Você tem que escolher um dos dois. Como judeu, você nunca vai vender. Abraão pensou e falou, tá bom, como que funciona isso daí? O padre falou, não, você vai lá na igreja, faz catequese, são 5 meses de catequese, depois que terminou o curso de catequese, a gente faz o batismo, você e sua família, você passa a ser cristão. E aí, ele falou, não muda nada no meu sabá? Não, não muda. O resto, não posso continuar usando solidel? Pode, sem problema. Tá bom, ótimo. Foi lá, fez a catequese, batizou, e, de fato, o açougue dele começou a prosperar. Prosperou tanto que ele convidou o padre para ir comer na casa dele. O padre sentou à mesa e a esposa trouxe aquele lindo, lindo, lindo prato maravilhoso de pato, feito, todo decorado com frutas e tal, especial. E o padre olhou para aquilo e ficou escandalizado. Mas, Abraão, é uma sexta-feira de quaresma. Como é que o senhor faz uma coisa dessas? E o Abraão falou, mas qual é o problema? Não pode comer carne, especialmente carne de pato, carne vermelha. Não pode. Abraão, consternado, não sabia o que fazer. Ele falou, Sara, vai lá, me traz um potinho de água. Ela trouxe um potinho de água, ele pegou e falou, duck, I baptize you, haddock. Pronto, padre, pode comer. Grande parte do método de síntese era isso, batiza com o nome cristão e come. Não tem problema. O problema é que isso daí destrói a cultura pagã e destrói a cultura cristã, né? A síntese deixa de ser qualquer uma das duas coisas. E aí as linhas ficam difíceis de distinguir. Deixa eu começar a mexer um pouquinho com algumas questões do nosso contexto. Se a gente quer compreender que tipo de guerra nós estamos envolvidos, e todo mundo usa batalha espiritual como um termo marcial para representar algum tipo de batalha mística, mágica. Guerras de poder, lutas de poder, é anjo, é demônio, é ver isso, é ver aquilo. Que não é a forma como a Bíblia trata da questão. A Bíblia fala que a nossa batalha, ela fala assim, ainda que a gente viva na carne, as armas da nossa milícia, da nossa luta, do nosso conflito, não são carnais. Na verdade, são armas espirituais. Aí todo mundo, aí já fica aquela pessoa bem mística, ela já fala, oh glória, aleluia. Só que aí ele vira e fala assim, antes são armas poderosíssimas para destruir as fortalezas. Aí você vira e fala, agora sim, é isso aí, está amarrado, marcha em volta, faz isso, faz aquilo para Jesus. E ele vira e fala, como? Ele explica, desfazendo nós os sofismas e toda a altivez daqueles que se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus. A batalha espiritual é uma luta pela verdade, uma luta para desfazer sofismas. E para botar o mundo em perspectiva, e para dizer que o conhecimento de Deus abre, esclarece e aprofunda. Ele não nos aliena. Ele não nos faz menos humanos, mais humanos. Ele não nos faz menos materiais. Ele nos faz mais materiais.
Sabe aquela ideia? O mais espiritual que você fica, menos a carne importa. Gnosticismo, heresia, condenável. Na verdade, o quão mais eu conheço a Deus, mais a minha carne é para ser zelada, cuidada, e vale a pena. Por quê? Aliás, para o cristianismo é tão importante essa questão, que a ressurreição do corpo é um dos pontos de fé essenciais. Uma das pouquíssimas religiões que diz que não é só minha alma que tem que permanecer. Meu corpo tem que ser refeito e ressuscitado. Então, nesse sentido, a gente tem uma batalha espiritual que precisa ser levada em conta. O não entendimento dessa batalha e a mistificação, a ideia de transformar essa batalha espiritual na expectativa de lutas de poder, coisas portentosas, coisas mágicas, por mais bacana que seja, ela nos distrai, ela cria uma luta virtual. Uma vez um grupo de adolescentes numa igreja que meu pai pastoreava, chegaram para ele e falaram: pastor, nós precisamos fazer uma vigília e uma reunião de oração aqui na igreja, porque Deus nos revelou, quando estávamos orando, num transe, ele nos levou daqui, lá para uma cidade satélite, lá em Santa Maria, sei lá, um lugar lá, e nos revelou que lá tem um pessoal que adora o diabo e que está fazendo sacrifício de crianças para o diabo. Então a gente tem que fazer essa batalha espiritual para frear, para repreender os diabos, os demônios e tal. E o meu pai, ouvindo os adolescentes, pastor já experiente, virou e falou: nós vamos pensar em tudo isso, mas antes, me diga uma coisa, vocês sabem exatamente onde é isso? Sim, nós vimos, nós fomos levados em espírito lá. Vocês conseguem achar o lugar? Sim, a gente lembra tudo, todos. Ótimo, então espera aí. Ligou: alô, doutor fulano, aqui é o pastor. É, o presbítero fulano, que é o secretário de segurança do DF. Então, eu estou com 2 rapazes aqui, nós precisamos de uma viatura para ir procurar um. Não, pastor, para. Ele desligou o telefone. Eu ligo de volta, desligou. Pastor, nós precisamos de 1 minuto para sair. Saíram da sala e voltaram combinados. Sabe o que é, pastor? O senhor não está entendendo, é uma realidade espiritual. Não é que eles estão assim, matando a criança fisicamente, é espiritualmente sacrificando as crianças. Então a gente tem que fazer uma batalha espiritual também para repreender esses diabos, esses demônios. Tá bom. Fácil, né? Isso tem um nome hoje em dia, como que é? VR, né? Realidade virtual, né? Realidade aumentada. Mas só por isso, não entender que existe essa batalha, existe e nós precisamos entender que tipo de batalha que é, vamos lá. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E por último, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu acredito e eu resolvi investir a minha vida, hoje, nesse momento, nesse trabalho que eu faço, e me encanta a possibilidade de convidar vocês a serem não só parceiros indiretos, mas parceiros diretos, porque eu acredito que a visão cristã de mundo, desta forma, onde ela produz abertura e não fechamento, onde ela produz clareza e não opacidade, onde ela permeia e nos dá uma perspectiva transcendente sobre todos os assuntos, ela cria mais e não menos. Eu acredito que, além dela ser verdade, e só por isso já valeria a pena, ela é uma vantagem competitiva no mundo acadêmico de hoje, onde as pessoas estão tão perdidas com referenciais. E não dá para produzir. Dá, na área de humanas a gente finge que consegue produzir sem referenciais. Vai para um laboratório fazer experimento e ignora as premissas básicas que você precisa trabalhar e vê o que acontece. Não, TNT não é sempre explosivo, não. Tem vezes que quando você olha para TNT de um certo jeito, eu garanto, você vai acabar junto com o gato de Schrödinger. Não tem jeito. Eu acredito que essa visão cristã é verdadeira e mais que isso.
a gente pode dar um testemunho tremendo para o mundo se mostrar o quanto ela pode impactar. E pode dar um testemunho para as pessoas ao nosso redor no Mackenzie. Para dizer para eles, escuta, isso aqui que você está vendo tem a ver com a nossa consciência epistemológica. Nós somos epistemologicamente autoconscientes e somos honestos e sinceros quanto a isso. E isso não produziu em nós fechamento. É quase como se fosse um antídoto, uma prescrição contra as calúnias. Os apologistas do primeiro século, primeiro e segundo século da era cristã, eles tinham que responder às calúnias que eram feitas contra os cristãos do Império. Vocês sabem quais que eram, né? Cristão é canibal, cristão é incestuoso, o cristão é ateu. Eram as três principais, ateísmo, canibalismo e incesto. Incesto porque casava irmão com irmã, porque todo mundo era irmão em Cristo. Canibalismo porque comia a Santa Ceia, então comia o corpo de Cristo. E ateísmo porque dizia que só existia um Deus, Jeová, e nenhum outro Deus diante dele. Isso é um ateísmo, porque o bom e religioso era aquele que aceitava miríade de deuses. Então essas eram as acusações. E os pais da igreja lutaram para dizer, essas acusações são falsas, essa visão que nós temos é superior ao politeísmo, é superior à imoralidade que corre no seu meio. Esse trabalho apologético, esse jogo de inversão, de em vez de pular na defensiva para dizer eu vou defender o cristianismo, porque ainda que ele seja meio vergonhoso, é um mico, mas eu amo tanto Jesus que eu estou disposto a pagar o mico e passar a vergonha, e dizer, não, ao contrário, eu vou defender o cristianismo, porque ele enriquece, vocês estão batendo a cabeça aqui, está aqui o caminho. Algo que na última vez que eu palestrei para vocês, eu mostrei Freud falando, né? Que inveja daqueles que podem ter fé, porque para eles o mundo faz sentido, para eles o ser humano pode ser compreendido e redimido. Mas eu não consigo crer nisso, eu não tenho fé o suficiente para isso. Você pensou que momento de lucidez e honestidade? Aí entra, então, essa questão da luta. Como é que a gente faz essa luta no nosso contexto? Algumas dicas de algumas coisas que para nós são particulares. Só para vocês saberem, isso é baseado num capítulo meu de um livro chamado Global Wizardry. É um livro publicado nos Estados Unidos, e eu acho que o meu capítulo é o primeiro lá, e ele chama Syncretism in the Jungle. E a apresentação é baseada nisso daí. Eu faço uma brincadeira com o meu artigo, que vocês vão ver mais para frente, onde eu digo que o nosso sincretismo ainda é o sincretismo da floresta. Agora é a selva de pedra, mas ainda é o mesmo sincretismo original que está lá na nossa Gênese. Algum de vocês já prestou atenção que quando Paulo chega em Atenas, e ele está começando a conhecer ali a cidade, Paulo, um cara culto, ele tinha um PhD, o PhD dele não era de Harvard, era de Oxford, vamos por assim, porque o dele era de uma comunidade mais distante, não era ali de Atenas. Mas ele chega ali e ele é tomado por um sentimento muito forte, um incômodo. Ele fica com nó nas tripas. É isso que está descrito aí. Ele fica com nó nas tripas porque ele chega e ele fala, que incrível, esse pessoal é tão idólatra. Cada lugar que você vai tem um ídolo. Eu me lembro da minha primeira vez em Bangalore, na Índia. E o rickshaw parado, e vaca atrás de vaca atravessando, e eu doido para chegar e tocar as vacas, estou acostumado a tocar vaca. Não podia. Tinha que chegar e venerar as vacas. Eu me lembro que era um pagode em cada esquina. E aquilo me incomodou. Eu senti um incômodo profundo. Como que pode ser tanta superstição? Pessoas se ajoelhando diante de bichos, pessoas vivendo essa miséria, porque estão se fazendo... Eles não querem ser... Eu fico lembrando de uma frase que tem lá naquele livro meu que você traduziu, que é quando Ascaleu fala, eu prefiro ser um escravo dessa pedra do que ser um mensageiro de Zeus. Essa ideia básica de que o orgulho de não querer ser um servo de Deus me faz ser um escravo de uma coisa menor que eu.
Que horrível! E isso me afligiu o coração. Pois Paulo chega em Atenas e a Bíblia diz que compungiram-se-lhe as entranhas, que ele teve nó nas tripas quando ele viu a idolatria. Aí ele chega no Areópago, onde está todo mundo, e ele vai fazer um discurso. Eu já vi muita gente, muito pastor competente, teólogo competente, interpretar o começo do discurso de Paulo no Areópago positivamente. Está vendo? Paulo foi e achou na religiosidade deles um link para ele poder falar. Não. Ele estava revoltado com a idolatria vigente, e ele vira e fala: senhores atenienses, e em tudo vos vejo, aí você lê na nossa tradução e diz lá, acentuadamente religiosos. Sou positivo, né? Olha, vocês já são religiosos, vocês já estão tentando a religião, só não é a religião certa, deixa eu mostrar qual que é. Não. Ele chega e fala: escuta, eu vejo que vocês são supersticiosos, tem um altar em cada canto. Eu vejo, passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei até mesmo um altar escrito ao Deus desconhecido. Quer dizer, em toda religiosidade sua, vocês estão reconhecendo que há uma lacuna. Pois talvez aquilo que vocês não conseguem ver é exatamente o central, exatamente o mais importante. É aí que ele vai trabalhar com eles. Dessa maneira, inspirado assim, o que essa idolatria básica deve, e eu creio que funciona, como um ponto de entrada, não único, mas um ponto focal para a gente olhar para a nossa cultura. Um tema legal e um tema muito frutífero. Ele é bacana porque ele é universal. Ele está presente em todas as culturas do mundo. Quer você chame de religiosidade, quer você chame de idolatria. Eu digo com muito cuidado e vou fazer uma distinção que eu peço que vocês reconheçam que é muito complicada. Mas para vários de nós que militam na área da teologia, a ideia de religião, no seu sentido estrito, é repulsiva. Nesse sentido, eu teria de dizer, eu não sou religioso, eu sou anti-religião, nesse sentido. No sentido da religião como uma tentativa humana de tatear na direção de uma reconexão com Deus. Porque se você é um cristão bíblico, especialmente reformado, você é alguém que acredita que a revelação é um processo no qual Deus se revela de fora para dentro. Então você não saiu buscando a Deus, tateando no escuro. Dentro dessa perspectiva, toda religiosidade é uma busca humana de encontrar a Deus. Ela é supersticiosa, inevitavelmente, porque você não encontra Deus, Deus é que te encontra. Agora, é lógico, vai sair daí dizendo, poxa, o Davi falou que ele é anti-religião. Não, no sentido lato de religiosidade, é óbvio, no sentido não estrito, é lógico, eu sou um religioso, por chamado, por vocação, por paixão, por profissão, estamos aqui falando de religião, mas não no sentido técnico. No sentido técnico, e a gente tem vários teólogos / filósofos que enfatizaram muito bem a importância disso. Um deles, com quem a gente tem muita disputa em outras áreas, mas que fez um trabalho maravilhoso para mostrar isso, é Kierkegaard. Que deixa claro o caráter eminentemente idólatra da religiosidade quando ela é nossa, da religião de baixo para cima. Tá? Então, nesse sentido, o tema da idolatria é bacana. Por quê? Porque ele é universal, porque ele lida com toda a questão da religiosidade. Também ele é um tema rico, porque ele sempre motivou cultura, tanto nos formadores de cultura quanto nos transmissores de cultura. Estou fazendo uma distinção entre as fontes e os veículos da cultura. Tá? Entre a origem da linguagem e os processos de transmissão, veículos de transmissão de uma cultura. Mas em ambos, a ênfase religiosa é sempre muito presente. E, portanto, a ênfase idólatra e mística. Mas, em terceiro lugar, porque ele é aquele que talvez chega mais fundo no que é o nosso dilema básico no coração, para todos nós da humanidade.
Porque, basicamente, o nosso problema básico é que nós somos feitos para conhecer a Deus. Fomos feitos para nos relacionar com Ele. E nosso coração vai permanecer inquieto até que descanse nele. Quem falou isso? Santo Agostinho. O nosso coração é inquieto até que descanse em ti. Mas outras pessoas disseram. Sartre expressou de outra forma. Ele disse, ainda que cada neurônio do meu cérebro diga que Deus não existe, cada fibra do meu ser anseia por Ele. Porque fomos feitos para isso. E o grandíssimo sábio Bob Dylan já disse, you're gonna serve somebody. Alguém. Porque fomos feitos para isso. Vamos entrar um pouquinho então na questão da nossa... Alguns das nossas idolatrias básicas que nos auxiliam para compreender esse contexto nosso e talvez esse momento. Primeiro, o brasileiro é aquele místico, positivista, comteano. Auguste Comte escreveu o Catecismo do Positivismo, onde você fazia um catecismo para ensinar uma criança o que é a vida cultuada no templo do Deus Logos, da lógica. Se você já foi de carro para Brasília, e eu vou muitas vezes, você sabe que quando você está em Goiânia, em Goiás, entre Catalão e Cristalina, você passa por um grande complexo na beira da estrada, com uma capela linda, que pastor que nem a gente olha e fala, queria que fosse um acampamento cristão, porque você vê a capela, você vê os dormitórios e tudo. E está lá, Templo à Sagrada Ciência. É parte de um movimento religioso de culto à ciência. Basicamente diz, não existe realidade exceto a material. E nós precisamos venerar esse mundo e o conhecimento científico que existe desse mundo. Não tem jeito. A gente herdou um positivismo essencial. Tem a ver com vários elementos, tem a ver, em parte, com a própria formação cultural nossa, que pegou, talvez, num dado momento, uma influência francesa muito forte de algo que não era essencialmente o melhor que tinha, que estava sendo oferecido naquele momento. Tá? Então, a gente tem um racionalismo básico na cultura brasileira. No mundo todo, você vê, por exemplo, o cienticismo dominante no período pós-iluminismo, leva a gente, em vários lugares do mundo, a fazer afirmativas como, por exemplo, a ciência já provou. Num contexto acadêmico, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, até na Austrália, aquele deserto no fim do mundo, eu já vi pessoas darem risadinha dessa ideia. Ouvi a frase, a ciência já provou. Porque você precisa saber isso daqui de epistemologia para saber que não faz parte do método científico a ideia de prova. Aliás, isso foi o que Popper falou. Isso já é pouco. Thomas Kuhn, Michael Polanyi e outros disseram, escuta, para de fingir aí que a gente está falando de um conhecimento objetivo, cristalino. E o final do século passado mostrou para a gente o desmantelamento do fundacionalismo clássico. Mostrou que a ideia de que o conhecimento se restringe àquilo que a crença que pode ser incorrigível, provada racionalmente ou empiricamente, ou as crenças derivadas dela, que todos os outros conhecimentos são inválidos. Isso daí foi por terra abaixo. Graças a Deus. As poucas bênçãos que a pós-modernidade nos trouxe foi esse desafio ao racionalismo. Mas racionalismo e irracionalismo são gêmeos siameses desde o começo da reflexão filosófica.
Você não pode ter um sem o outro. Um existe para esconder o outro. Quer ver? Vamos lá, pega Parmênides e Heráclito. Vamos voltar para o comecinho, né? Parmênides e Heráclito estão discutindo. Todos eles são ilozoístas, todos eles acham que o mundo é composto, a vida é composta de pequenos elementinhos de matéria, de alguma forma, e tudo isso daí. É água, é fogo, é ar. Que nem aquela colega de vocês lá da universidade. Tem que ser assim. Parmênides vira e fala assim, olha, na verdade, todos os particulares, as coisas segmentadas, toda a nossa experiência dividida é ilusão. Porque, ao fim, há uma unidade de todas as coisas. A gente é que, pela nossa limitação, vê as partes, mas há uma harmonia geral de tudo. No final das contas, é um universo só. Então é o seguinte, o que os seus sentidos te dizem é ilusório. O que sua mente diz que deve haver uma unidade acima de tudo é real. Então não confie nos sentidos, não seja um empirista, seja uma racionalista, que acredita somente na lógica, e a lógica é formal. Deus é a lei da não contradição, a lei do meio excluído. Racionalismo puro. Parmênides vai propor que você considere a aparente experiência que a gente tem do mundo como algo irracional. O que é racional é a unidade que está por trás de tudo. E Heráclito, o que ele vai propor? Ele vai propor o contrário. A unidade é uma ilusão. Na verdade, a única coisa permanente é fluxo. Tudo está em fluxo. A experiência dos seus sentidos de que tudo muda é a única coisa real. A ideia de permanência e unidade é convenção. A gente chama um rio pelo nome, mas ele não é o mesmo rio para 2 banhos. Porque quando você entra nele já mudou. A única realidade que existe é fragmento, é movimento. São as partes. O todo é algum tipo de construto que a gente faz. Note que, de novo, racionalismo e irracionalismo. Ele é racionalisticamente comprometido com aquilo que ele vê, com o empirismo dele. E se torna irracional ao negar que exista qualquer centro de unidade para o resto. Esse é o jogo, racionalismo e irracionalismo. Eu te mostro o meu racionalismo, pode acreditar que eu estou escondendo aqui atrás irracionalismo. Agora, se eu te mostrar o meu irracionalismo, ele está sendo sustentado racionalisticamente aqui atrás. E no caso do Brasil, o nosso racionalismo é patente na cultura, assim como o nosso apego ao irracionalismo. Eu estou dizendo que é uma dialética constante. Vários professores vão precisar sair, já falaram comigo, fiquem à vontade, precisou sair, deu horário, sai. Essa dialética entre racionalismo e irracionalismo, ela rouba grande parte do nosso elan vital, tá? Como pessoas, como acadêmicos, como cultura. Ela explica por que algumas vezes a gente está indo tão bem. Eu me lembro quando o Vinícius de Moraes compôs uma obra para criança que chamava Arca de Noé. Linda, emocionante. E eu me lembro que tinha lá uma musiquinha que era assim, lá vem a foca, toda feliz. E era a música da foca, né? Aí aparecia, agora a foca americana, pam, param, pam, pam, agora a foca francesa, agora... Aí vinha, agora a foca brasileira, gingando com não sei o que e tal, e de repente, a foca brasileira caiu! Eu ficava bravo quando era menino, porque eu ouvia aquilo e falava, por que a gente sempre tem que ser o esculacho? Quem começa bem, tá a Copa de 2014. Começa bem, depois faz aquela palhaçada. Ou começa mal e, de repente, leva o troféu à vitória. Por quê? Porque parece que tudo para nós é uma dialética entre racionalismo e irracionalismo. Entre racionalidade e irracionalidade. E se você, na sala de aula, não se entristece quando você vê alunos que trabalham sempre pulando numa polaridade entre irracionalismo e racionalismo. Expectativas racionalistas e respostas irracionais.
Ah, mas onde que está o certo? O certo está no meio? Não! O certo está em não fazer essa dicotomia. E entender que racionalidade não significa axiomatização somente. Que existem diferentes aspectos de racionalidade, porque a racionalidade humana é criada. Como ela é criada, ela é modelada atrás do original. O arquétipo de racionalidade é a mente de Deus. Mas toda a racionalidade humana é menos que a mente de Deus. Então ela tem características, imagens, semelhanças, mas não é a mesma coisa. Então não dá para falar em termos univocais, lógica não é absoluto. Então eu não estou preso a achar que a racionalidade é algo acima da pessoalidade. Aliás, a Bíblia fala que a verdade é uma pessoa. Então eu estou livre para entender que algo pode ser racional, mas não precisa ser exaustivo, que eu não preciso ter conhecimento analítico para achar que estou sendo racional. O dilema é falso. Existem outras formas de conhecer que são legítimas. Então eu não estou preso nessa ideia de racionalismo. Mas também não sou escravo do irracionalismo. Isso não quer dizer que eu diga, então, não tem verdade, então não tem a possibilidade de conhecimento. Eu não caio, é um solipsismo cair dentro do dilema ceticismo ou racionalismo. Não preciso. Mas sem Deus na jogada eu preciso. Porque eu vou considerar que o uso da razão e o conhecimento das coisas é um processo totalmente intramundo. Se ele é intramundo, ele precisa ser resolvido aqui mesmo. Não tem nada que venha de fora. É a proposta de dizer, não, tem referenciamento transcendente que pode me permitir falar em conceitos como verdade, como beleza, como justiça, como conceitos que transcendem o nosso mundo e são enraizados em algo externo. Mas esse externo não é uma abstração. É o quê? É uma pessoa que vira e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu amo, eu choro, eu me relaciono, eu sou Senhor e Criador do universo, eu cuido, eu tenho afetos, eu quero afagar, eu quero abraçar como uma galinha debaixo do meu braço e proteger a vocês. Eu sofro por vocês. É Jesus, Deus encarnado, que fez essa ponte entre o absolutamente transcendente e a nossa vida intramundo. E nessa ponte eu fujo desse dilema. Mas a nossa cultura é presa numa constante dialética entre racionalismo e irracionalismo. Quais são os ídolos racionalistas que nós temos na nossa cultura? São presentes o tempo todo. Vamos falar primeiro dos símbolos. Vamos lá, tem alguns que são tão óbvios. O que está escrito na nossa bandeira? De onde vem isso? Isso é positivismo. Que ordem, que progresso? O que significa ordem e progresso? São conceitos que podem ser positivados? Não são, mas é muito mais que isso. Você vai descobrir essa dialética, não só o racionalismo e o irracionalismo presente na nossa cultura. Na nossa cultura que pula de Bilac para Macunaíma. Pensa só. Você pega o Bilac. Uma vez eu falando para os professores do Mackenzie, eu já comecei a me encantar com o Bilac quando eu descobri que o nome dele era um verso alexandrino perfeito. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. 12 sílabas tônicas. É lindo. O cara é quadrado em tudo, tudo à direita. Não é à toa que ele inventou o tiro de guerra. Mas debaixo dessa... Eu já ia fazer uma acusação. Eu olho para as senhoras aí que trabalham com... E para os homens que trabalham com letras, eu vou apanhar aqui. Eu já ia virar e falar, debaixo desse pseudo-parnasianismo, que não é o caso, tá? Eu estou brincando, estou misturando as categorias aí, mas debaixo desse formalismo dele, ele carrega a ira de quem disse, por 25 anos deixei dormir nessa furna escura, a minha maldição. Caramba, o cara está fazendo 25 anos de idade e ele diz, hoje, em correntes de tólera e loucura, minha alma se abrirá como um vulcão. E sabe o que ele diz no final de do poema? Ele começa dizendo, maldita sois,
E ele amaldiçoa a sua própria vida e a sua própria cabeça aos 25 anos de idade. E sabe como que ele termina essa maldição? Maldita, sobretudo, pelo ideal pela tristeza que tenho sido e o esplendor que deixei de ser. Aos 25 anos de idade. Então, toda aquela formalidade racional dele encobria torrentes de cólera e loucura. Agora, você pega Macunaíma. Vamos lá, marca um momento nosso, né? Um momento de antropofagia, de mudança, de transformação. O Brasil inaugurou a pós-modernidade o quê? 50 anos, 40 anos antes da Europa? 60? Depende. Lyotard, que é o cara que escreveu a primeira obra chamada O que é a pós-modernidade, ou a condição pós-moderna, desculpa, François Lyotard, ele não devia ter um conhecimento muito profundo inicialmente da cultura brasileira, mas quando ele teve contato, há relatos de que ele disse, eles começaram muito mais cedo que a gente. Quais eram os temas da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo? Antropofagia, transformação, desconstrução. Estavam falando nesse mesmo diálogo. Você quer livro mais racionalmente estruturado? Você quer concepção fantasiosa, maluca? Você quer viagem mais racionalmente estruturada que Macunaíma? A irracionalidade que o livro propõe possui debaixo dela um forte substrato de racionalismo. Aliás, toda a filosofia pós-moderna é a exacerbação da dialética entre racionalismo e irracionalismo, na minha opinião. É só ela levada até as consequências mais perigosas. Você só apertou a dialética, você botou uma corda em volta daquela dialética e puxou e ela espremeu. E nós vamos encontrar no Brasil 2 tipos de idolatria. E a gente sempre fala de idolatria com aquilo que eu vou chamar de idolatria hardcore. Na verdade, é difícil trabalhar os conceitos aí. Qual dos dois que é qual? Qual que é soft, qual que é hard? É difícil, não é fácil, não. Por quê? Porque vamos dizer assim, vamos falar aqui, idolatria hardcore é essa idolatria da pessoa que vai lá e adora um bicho, adora a natureza, adora uma produção artística, ou adora dinheiro, venera alguma coisa mais assim. É aquela veneração onde alguém se coloca a serviço de uma coisa inanimada, de uma coisa inferior, como se aquilo fosse, e atribui aquilo afetos de divindade. Vamos dizer que a softcore é aquela onde são os ídolos secretos do meu coração, escondidinhos, as coisas que eu sirvo. Eu vejo isso acontecer, por exemplo, no nosso contexto de Mackenzie, na luta pela confessionalidade. Eu tenho dificuldade de ficar usando só o termo confessionalidade, porque ele fica muitas vezes esvaziado de conteúdo. Eu prefiro dizer logo, é a visão cristã de mundo, é a cosmovisão, mas até cosmovisão tem que tomar cuidado para não usar ele demais, para não esgarçar o conceito. Mas a gente usa confessionalidade como um chimbolê. Tá? Todos vocês sabem o que é chimbolê, né? Não? É quando os judeus estavam discutindo uma questão de uma campanha militar e tinha um povo ali que estava colocando espiões no meio dos judeus e que vinham disfarçados de judeus. E aí eles disseram, não, se o pessoal for daquele lugar, vamos colocar um código. Toda vez que passar, tem que pronunciar a palavra chimbolê, porque eles não conseguem, eles falam cibolê, porque a língua deles é presa. Se falar cibolê, você mata. Se falar chimbolê direitinho, você sabe que é um judeu. Então, a ideia de chimbolê virou a ideia de um código que você usa para reconhecer alguém. A palavra certa que você usa como se fosse um código para te autorizar a passar ou autorizar a... Confessionalidade acaba sendo usado assim. Isso me irrita profundamente, especialmente quando eu vejo as coisas mais disparadas sendo ditas. Por exemplo, na verdade, a nossa confessionalidade se manifesta basicamente pelo agir ético. Não, isso manifesta agir ético. Aliás, a ética é usada para o que crê e para o que não crê. Depende de como você define ela. Agora, uma confessionalidade iria influenciar o que se pensa sobre a ética. Mas vai influenciar o que se pensa sobre música, sobre matemática, sobre engenharia. Por quê? Porque a confessionalidade pode não falar sobre equações, mas ela vai me falar sobre o que está por trás. Ela pode não falar sobre... processos intrapsíquicos ou medicamento, mas ela vai falar do que está por trás. E não é só em termos éticos.
reduzir a ideia de confessionalidade à ética e moral, desculpa, mas honestamente, é o que criou toda a teologia liberal alemã, que disse que a religião toda se reduz à moralidade. Se religião se reduz à moralidade, desculpa, eu não quero. Porque nesse sentido eu sou mais como o apóstolo Paulo, que disse o seguinte: se Jesus não ressuscitou dos mortos, se o negócio não é real, eu sou o mais infeliz dos homens, porque eu abri mão de tudo por causa disso, porque eu acredito que é verdade. Porque se não é verdade, o que eu estou fazendo? Eu sou trouxa. Se o que me resta não são 20 anos, eu tenho que aproveitar esses 20 anos ao máximo, comer e beber, porque amanhã eu morro. E só ter prazer, se não existe outra realidade depois. Isso não é raciocínio do Davi, isso é o apóstolo Paulo na Bíblia falando. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, somos os mais infelizes dos homens. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Agora, eu confesso a minha fé porque eu acredito que é real. Tem implicações éticas morais? Tem. Aliás, coloca princípios éticos e morais para mim que eu mesmo não consigo viver. Mas propõe a solução para isso. Propõe redenção, propõe transformação. Me faz conseguir paz com a minha própria consciência a despeito das minhas limitações. Pensa que coisa maravilhosa. Eu não pago aluguel para alguém que vai fazer faxina na minha cabeça, nem pago para uma companhia detetizadora vir matar os bichinhos que estão lá na minha cabeça, se bem que eu não teria medo de pagar se precisasse, se tivesse uma infestação acontecendo. Mas, naturalmente, eu não preciso disso. Sabe por quê? Porque existe uma higiene semanal que é feita na minha cabeça cada vez que eu lembro que, mesmo sendo que eu faço coisas que não devia e não faço coisas que devia, Deus é paciente comigo e tolerante comigo, porque me ama e me prometeu que eu não vou ficar assim. E que eu estou melhorando. E que eu estou ficando bom. E que o processo é mais importante do que o resultado final. Porque o resultado final vai depender dele, eu vou chegar lá. Quer mais higiene mental que isso? Quer libertação maior que isso? Mas a idolatria, a diferença entre idolatria hardcore e idolatria softcore no nosso contexto de Brasil, ela é uma questão muito mais de conveniência analítica nossa, tá? Porque, essencialmente, qualquer idolatria é aquilo que diz: se eu tivesse isto, tudo estaria bem. Se eu conseguisse isto, eu seria feliz. O que eu preciso é disso. E toda idolatria, ela é sempre dupla, eu já falei com vocês sobre isso, não vou me desviar no assunto para não esticar, mas ela é sempre dupla porque você precisa substituir imanência e transcendência, então tem um aspecto que sempre vai ser íntimo e interno, e um aspecto lá distante para justificativa. Mas o aspecto íntimo e interno sempre acaba sendo dominante, porque quem está mais perto fala mais alto, certo? E o aspecto íntimo e interno, qual é o ídolo final do coração de todo mundo? Qual é o altar o qual todo mundo presta culto ao final das contas? Qual que é a doença, o malês, a doença central que toda a humanidade carrega? Eu acho que é teomania. Eu acho que está lá no Éden, está lá na história do Éden. Se você fizer isso, você vai ser igual a Deus. Eu quero ser Deus. Por isso que eu estou disposto a pisar nos outros. Estou disposto a sacrificar os filhos no altar de Moloque, estou disposto a mentir, estou disposto até a fingir que sou um servo de Deus. Se isso trouxer um benefício meu. Qual que é a pergunta essencial? Que vantagem Mané leva? A gente não fala mais essa expressão, né? Mas a gente faz essa pergunta. E para mim, qual é a vantagem nisso? A pergunta legítima seria: o que Deus quer de mim? Seria a entrega tão completa no qual eu digo: se eu reconhecer Ele como Deus, Ele me confirma como criatura. Se eu me apegar ao fato de que Ele é Deus, Ele me valida como criatura. Eu não preciso me autovalidar. Como Deus, eu não consigo me validar. Como criatura, eu não preciso me validar. Porque se eu olhar para Deus, Ele me valida como criatura. Então, essa diferença entre o sincretismo hardcore e softcore, ela pode ser invertida. Na verdade, os ídolos do coração, os ídolos mais profundos que guiam a nossa vida, são o hardcore. E as manifestações externas de idolatria são softcore. Elas são ruins porque elas mostram o que está acontecendo, mas o problema real está onde? Está nos ídolos do coração.
Sinclair Ferguson era meu professor de teologia histórica, e a gente tinha feito amizade. Eu estava fazendo uma matéria com ele e a gente estava discutindo exatamente questões de idolatria. E eu falei para ele, eu sou vidrado num certo período de arte brasileira, arte barroca. E algumas das imagens artísticas mais bonitas que eu já vi são algumas das santas barrocas. Você veria alguma dificuldade, eu como pastor, como professor, como conhecedor, ter na minha casa? E ele me fez era uma provocação para ter uma discussão. E ele virou para mim e falou assim, depende, você tem chapéu de feltro? Eu falei, tenho um fedora lindo que eu gosto. Ele falou, quando você entrasse em casa do frio, você sentiria alguma dificuldade em pendurar o fedora na cabeça daquela estátua? E eu disse, não, então não tem problema. Aí eu resolvi esticar a conversa e eu virei e falei, mas e no Brasil? Ele falou, e outra história. Porque se você entrar na minha casa aqui e ver uma Nossa Senhora lá dentro, você vai querer entender por quê. Dependendo de com quem eu convivo, poderia ser um ponto legal para explicar. Se eu soubesse que eu ia ter chance de explicar para todo mundo que está lá. Mas como eu não sei, é preferível não ter. Porque isso daí é relativo. Isso é idolatria softcore, na verdade. Vocês notaram que eu fiz uma inversão, né? Eu distorci o jogo. Porque a idolatria hardcore marca muito mais a nossa conceituação nacional. E aonde que a gente faz a idolatria hardcore? Esse homem aqui, tem pessoas que acham que, eu vou usar o termo, e não é culpa dele, que o idolatram por aquilo que ele tem produzido para o reino de Deus. E ele tem outras pessoas que o odeiam com paixão vitrial. Um deles a gente até compartilha. Gosta de escrever sobre nós dois o tempo todo, né? Diz que eu sou o chanceler que trouxe marxismo para o Mackenzie e que eu acoberto o professor mais marxista que existe no protestantismo brasileiro. Nós dois, cara. Sou só você ainda ia, mas nós dois, poxa. Por que é que no Brasil a gente idolatra os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos teólogos e com a mesma paixão vitrial a gente odeia? Por que a gente precisa de vedete o tempo inteiro? Será que é só aquela coisa do Caetano, quando ele diz assim, será que essa América católica que sempre precisará de ridículos tiranos? Lembra quando ele fala isso numa música? Pô dos Poderes, eu acho. Mas será que é só isso? Eu não acho que é. Eu acho que é porque a idolatria hardcore é tão profunda no nosso coração, até dentro dos ambientes religiosos, nós estamos muito mais preocupados em erigir para nós pessoas que representem, que sejam o canal para marcar a presença do divino no nosso meio, do que a disposição de olhar para as pessoas com carinho, como seres humanos, entender as limitações e entender que meu papo com Deus é eu e ele. Que os outros são úteis por Deus. Que nós dois, como pastores e teólogos, temos sim tentado refletir sobre vários assuntos, em alguns a gente acerta, em outros não, e provoca a gente. Mas que essa atitude de venerar de um lado e de odiar de outro, é essa idolatria central que é tão presente no nosso contexto, com a qual nós temos que lutar aqui dentro. Agora, é lógico, né, Jonas? A gente vai lutar com aqueles que odeiam a gente. Os que veneram a gente encoraja um pouquinho mais. Afinal de contas, né? Como dizia o Mel Brooks, it's good to be the king. Né? E a gente colabora para isso. Estou fazendo escola, estou fazendo discípulos, estou sendo reconhecido finalmente pelo que eu sou. Vai. Alimenta aí a idolatria dos outros. Lembra que Deus é intolerante. Não gosta de competição, não. Ciumento. A outra coisa que nós vemos hoje, que eu creio, eu estou saltando aqui para já finalizar, que dá para fazer uma ponte. Eu pretendia gastar um pouquinho de tempo fazendo essa ponte, não vai dar. Vocês fazem esse salto, espero que não seja um salto de lógica. Algumas manifestações que a gente vê hoje têm suas raízes lá atrás nessas coisas. Por exemplo, o nosso fascínio crescente com o misticismo primitivo.
Houve uma época em que animismo era algo que se praticava escondido. As pessoas tinham vergonha de fazer. Hoje em dia tem um fascínio acontecendo com o misticismo que é primitivo. Eu entendo por quê. Se eu não acreditasse na existência de um Deus e acreditasse que a religião tem uma função somente estética, só sensual, aí eu conseguiria entender a dinâmica de um Vinícius, para onde ele foi buscar. Branquinho, um transe, bastante atabaque, deve ser bom. Mas volta a pergunta, mas Deus existe? Tem realidade nisso? Porque se não tiver, a gente está perdendo tempo aqui. Se tiver, eu vou encontrar. Mas aí vem uma segunda coisa. Essa realidade da vida primitiva, ela é muito diferente do que parece. Por exemplo, os povos da Amazônia vivem em paz, certo? Os povos indígenas vivem em paz. Né? O problema é a nossa cultura. A gente traz a nossa cultura corrompe com eles e tal. São conceitos culturais. Então, por exemplo, o fato de que, na maioria das nações indígenas brasileiras, quando nascem gêmeos, eu tenho gêmeos, estão aqui. Quando nascem gêmeos, um é doppelganger. Não é só índio que tem essa ideia. Os europeus também. Um deles é mau. Então precisa matar os dois. Para algumas tribos mata um, para outra mata os dois. Algumas tribos dizem que desde que matou um, é o mal que você matou. Mas tem que matar. Infanticídio faz parte daquela cultura. Assim como eu assustei com os Apurinã quando eu descobri que iniciação sexual precisa ser feita por alguém do mesmo sexo antes dos 7 anos de idade da criança. Isso é parte da cultura deles. E vai lá querer mudar. Porque a gente está assumindo que culturas primitivas são necessariamente boas. Jean-Jacques Rousseau fez ninho na nossa cabeça e a gente nunca questionou, mas precisa questionar, ué. Vocês conhecem alguma cultura totalmente boa? Agora, tem alguma totalmente má? Não, tem umas mais, umas menos. Agora, toda cultura tem pontos válidos, porque ela é reflexo da alma humana, e a alma humana tem coisas boas lá dentro. Mas tem coisas más também. Mas essa fascinação pela vida primitiva, como se ela fosse positiva, cheira e faz lembrar o fato de que na Renascença, se de um lado algumas pessoas queriam fazer um ad fontes e voltar para um passado mais pristino, mais puro, mais limpo, mais honesto de cristianismo, outros fizeram um tipo de ad fontes que disseram que o cristianismo é tão deturpado que a gente precisa voltar para a cultura pagã pré-cristã, que é ela que vai ser a solução. Os dois estão fazendo um movimento de voltar para um momento de suposta pureza. Mas no nosso contexto hoje, existe uma fascinação com o misticismo primitivo e ele não é visto de forma realista. Não é visto dentro das limitações que ele tem. A gente não trata aquilo que é primitivo como aquilo que é humano. Mas é humano. E se é humano, é passível de todas as vicissitudes de qualquer ser humano. A não ser que você ache, por exemplo, que, como diz a lei brasileira, eles sejam crianças. A lei brasileira diz, né, eles são crianças, eles vão buscar emancipação, um índio, por exemplo, para ele poder ser reconhecido como adulto. Ele é tratado como dependente do Estado e como menor. Eu acho isso uma indignidade. Nem criança você tem que tratar como retardado mental. A gente educa a criança. Como que a gente fala com o bebê? Eu adoro aqueles filmes que a criança fala que nem adulto. O que esse idiota está falando para mim desse jeito? Ele pensa que eu gosto de falar assim, é só que eu não consegui enrolar a língua direito ainda, mas eu estou doido para falar direitinho igual aos outros. Bom, Romanos 1, e eu já tratei Romanos 1 com vocês, deixa clara essa questão de que o conhecimento de Deus é manifesto dentro, fora, para todo lado. E que a rebeldia, a recusa em reconhecer que existe um Deus, que nos joga nessas idolatrias primitivas
e que me prende numa situação onde eu estou adorando a criatura em vez do Criador. Onde eu estou adorando coisas iguais a mim ou menores que eu. E menores que eu é duro, hein? Igual a mim já é ruim. Menores que eu é fogo. Bom, então a suposta espiritualidade que nós temos de primitivismo, ela virou simbiótica com o crescimento do evangelicalismo brasileiro. Então nós criamos o primeiro lugar no mundo onde, sincretisticamente, nós criamos Macumba Gospel. Nós criamos a ideia de importar aspectos de idolatria primitivista, animismo, ideias portentosas de embutir coisas com poderes místicos e não sei o que. E a gente deu uma capa de evangelicalismo nisso. Vira santo, escambau, camisa com sangue para vender, travesseirinho abençoado, sei lá, bota o copo d'água na frente da TV, eu não sei. É isso daí, é uma suposta nova, antiga espiritualidade sincretista. Ela envolve animismo, canibalismo e controle. Por que animismo? Essa pseudo-nova espiritualidade do neopentecostalismo e tudo. Por que eu falo animismo? Esse é mais fácil. Por que o animismo? Onde está o animismo nisso? Você imbui coisas não animadas com poderes místicos. Totem sagrado, você faz isso daí. E o canibalismo? Onde está o canibalismo? Gente, vocês são gente muito educada. Qual que era o canibalismo da Semana de Arte Moderna? Você pegava qualquer aspecto cultural, absorvia e fazia do seu jeito. Certo? Não é canibalismo que eles estão fazendo com a vida evangélica? Pega conceitos evangélicos essenciais, papa para absorver a sua força vital e faz do seu jeito. Ao Templo de Israel. Vai lá visitar o templo. E no final das contas isso é feito para controle. Talvez os mestres da suspeição não estivessem tão fora, acho que não estavam. É poder. É poder mesmo, é luta de poder. Acaba sendo instrumento para isso, para serviço idólatra. O sincretismo romano era um ligado à instituição, autoridade e poder. Era fácil. Só que ele era declarado. Ele reafirmava abertamente a autoridade da Santa Sé, ele afirmava essas coisas. Então era possível disputar, era possível fazer uma reforma protestante, brigar e discutir. Não, quem é a autoridade? A autoridade está investida em pessoas ou num documento? E pronto, era possível. Não estava tão... tinha as dificuldades, mas não era esse drama. Hoje, essas coisas, em vez de uma discussão de instituição, autoridade e poder, é uma luta animista e canibalista por controle dos outros. Vocês sabiam que na maioria dessas igrejas não existe membro? Não tem controle, você não sabe. Não adianta você falar quantas pessoas... Você chega numa igreja presbiteriana e você diz, como que é o rol de membros? Aí o pastor vai falar, tem tantas pessoas, tantas crianças, tantas mulheres. Tantas... Chega numa igreja batista, como que é o rol de membros? Tem tantos. Na maioria dessas igrejas históricas. Você chega numa igreja tipo universal e fala, quantos membros vocês têm? Eles falam, não, nossa frequência aqui é X. É uma mudança da ideia de um compromisso pessoal, onde a pessoa se identifica e assume responsabilidades, para a ideia de que aquela pessoa está lá como massa de manobra. Isso quando não falam. Quantos dizimistas, em média, você tem? É jogada fora. A espiritualidade africana, que faz parte da nossa herança, ela permanece aparecendo. E, num certo sentido, culturalmente, ela ganha força. A dificuldade é que a espiritualidade africana, ela
tem um elemento muito forte. Tem o aspecto primitivista, o aspecto que é animista, mas ela tem um elemento muito forte pela influência e pelas interações antigas com culturas sofisticadas. A gente ignora, por exemplo, que a igreja da Etiópia é mais velha que a igreja na Europa. A igreja cristã. A gente ignora esse tipo de coisa, né? Teve missionários, os grandes teólogos do 2º e 3º século da era cristã eram da onde? Alguns dos mais significativos eram do norte da África. Eram norte-africanos. Por causa de todas essas interações e tudo, a espiritualidade africana sempre teve uma característica muito forte de gnosticismo. É o conhecimento do mundo espiritual, das poções que você tem que fazer, dos arranjos, o que é que você tem que fazer, o passe, o que você tem que fazer, que gera a sua capacidade de interagir com o mundo espiritual. Isso é uma raiz de gnosticismo muito forte. Só que no nosso sincretismo brasileiro, o que a gente tende a fazer é uma boa salada de frutas, e para ela ficar boa depois, a gente põe leite condensado. O ideal de uma boa salada de frutas seria que as frutas fossem tão doces que você pudesse fazer uma mistura perfeita de sabores e texturas, certo? Dá para conceber, escolher as frutas certas no ponto certo, misturar do jeito certo, de forma que haja uma complementaridade entre os sabores, as texturas façam coisas diferentes na boca. Não pode misturar tudo, né? Agora, se as frutas estiverem meio amarguinhas, o que você faz? Mete um leite condensado em cima que fica tudo bom. E o sincretismo nosso, hoje, a gente faz isso. A gente bota a capa do que precisar em cima do todo para ficar legal. E eu chego no final dessa noite para dizer para vocês, eu espero que tenha havido aspectos de colaboração, mas eu queria chegar num ponto final. Eu rogo, peço a Deus, e eu vou fazer o que eu puder, como pessoa responsável pela confessionalidade da nossa instituição, para não deixar a nossa confessionalidade ser o leite condensado que a gente joga em cima de uma salada de frutas. Para não ser aquilo que a gente joga para homogeneizar e dar uma impressão de sabor, pondo uma capa de cristianismo e transformando o pato em adoque, por ato de Fiat. Mas para ter certeza que a gente está entendendo que o que a gente quer é desafiar os sofismas em todas as áreas e buscar a verdade. Porque a gente acredita que a verdade do Evangelho abre a nossa vida, abre caminhos. Porque a gente acredita que a verdade começa como uma pessoa. E a frase que todo mundo usa, conhecereis a verdade vos libertará, fica vazia se você pensar que verdade é um conceito abstrato. Mas se você pensar que é Cristo, você está dizendo, se o Filho te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Que é a parte que segue logo depois. É para a liberdade que Ele nos chamou. Eu tenho visto lutas no nosso meio onde pessoas reagem à confessionalidade, dizendo, vamos reduzi-la só a questões éticas, porque ele não fica se metendo nos campos que não é chamado. Aí eu vejo outras pessoas dizendo, a gente precisa impor confessionalidade no Mackenzie e excluir o contraditório. E aí eu vejo outras pessoas, um monte de tendências, todas elas de usar a confessionalidade como leite condensado para jogar em cima de uma salada de fruta que precisa ser salada de fruta. E plural. É da natureza da nossa busca. A confessionalidade deve ser norteadora, ela deve ser um foco para que a gente olhe e entenda que vendo o mundo da perspectiva de Deus, da perspectiva da revelação dele, eu vejo melhor. Que esse seja o nosso desafio, e eu tenho aí então, eu cobiço profundamente o apoio de vocês nesse esforço e nesse mistério, para que nós não haja sucumbência à tentação de usar a confessionalidade como um chibolê esvaziado de conteúdo, mas que, pelo contrário, a gente seja um lugar onde as pessoas um dia vão olhar e falar, uau, houve um florescimento de produção artística, intelectual, de riqueza, quando Mackenzie
se tornou mais autoconsciente da sua herança histórica e filosófica. É isso, reverendo. Queridos, nós estamos encerrando esse momento nosso, momento de edificação, de comunhão, de compartilhar, de conhecer também pessoas novas, e a gente sempre diz, sejam bem-vindos. Nós, enquanto professores, e aí eu vou falar de uma maneira de cadeira, porque é mais fácil para mim, pastor presbiteriano reformado, calvinista genebrino de Itaquera, entendeu? Junto. Então é fácil para mim, para eu falar para vocês assim de confessionalidade. Mas nós precisamos assumir esse compromisso e estarmos ladeados com os propósitos da chancelaria, porque isso também é uma questão de dignidade nossa, né? De entendermos o que estamos fazendo aqui e entender o nosso chamado, a nossa vocação enquanto professor, enquanto formador de opinião, enquanto gente que trabalha com gente. E eu vou dizer um negócio para vocês, gente precisa de gente. Esses nossos alunos precisam da gente o tempo todo. Me permita só abrir um parênteses, numa aula, numa classe de EAD, só porque eu digo assim para eles, oi, turminha, passando por aqui para desejar para vocês bom final de semana, sucesso, tal e tal e tal. Depois eles começam a mandar para a gente assim, nossa, professor, como o senhor é maravilhoso, como o senhor é atencioso. Mas isso também tem da alma pastoral da gente, é verdade. Mas a gente também tem que assumir a vocação, entender que se nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito para nós, independentemente de religião. Né? Porque a vocação não é a vocação para a religião. E aqui nós estamos falando da vocação do chamado para uma profissão e exercê-la com dignidade. Nós queremos agradecer ao Gerson Camargo pelo momento que ele trouxe para a gente. É síntese. Esse sincretismo Brasília me pega sempre. Ao Jorge Camargo e ao Gerson, que trouxe para a gente também uma reflexão extremamente interessante, para a gente poder entender assim, gente, não tem nada melhor do que a gente ter a certeza de que Jesus está na nossa casa. Jesus visita o nosso lar, não é? Os livros que seriam sorteados hoje, por algum problema, talvez de trânsito, a gente não sabe o que aconteceu, eles não chegaram. Eles não chegaram. Deus sabe todas as coisas, Vitor. Creia nisso. Deus é soberano. Tá? Com certeza, se tivesse um livro aqui, você não seria sorteado. Pensa nisso. Você não seria sorteado. Isso é bênção de Deus na sua vida. Se curva diante disso. Tá bom? A gente quer terminar agradecendo a Deus. Porque nada melhor na vida nossa do que a gente agradecer a Deus. E para essa oração, eu vou convidar o nosso irmão, que já orou, mas o irmão querido nosso, reverendo Robson, do Boa Morte, pastor presbiteriano, gente boa toda a vida, mas o nome dele causa medo. Né? Mas é Boa Morte. Vamos orar. Que coisa boa. Vem aqui. Eterno Pai, graças te damos pelos momentos passados aqui com nossos irmãos, nossos colegas, nossos amigos. Graças te damos pela tua palavra, viva e eficaz, que foi trazida pelos nossos irmãos Gerson, reverendo Davi, que as verdades compartilhadas nesta tarde possam ficar em nossos corações e serem transformadas em ação nesta missão tão bendita que tu nos deste, sermos professores. E nós professamos o teu nome, Senhor. E te damos graças, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Abençoe o nosso trabalho, como tens feito, abençoe os nossos alunos, e que o Senhor seja sempre o nosso guia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos, um excelente feriado e curtam bastante a família.